Todos nós conhecemos a história de Jó e de como ele foi atingido por grandes tragédias, uma após a outra. Jó sofreu com a perda dos seus filhos, dos seus bens e com uma doença terrível que cobriu o seu corpo de chagas. Aqueles foram dias difíceis. E no meio disso tudo, ele teve a visita de 3 amigos, que num primeiro momento até se compadeceram da sua dor, mas depois começaram a acusá-lo de forma injusta, como se tudo que ele estivesse passando fosse por causa dos seus pecados. Jó estava em um momento delicado da sua vida, e inicialmente a proposta dos seus amigos era a de trazer consolo a ele. Eu quero ler com você Jó capítulo 2, do verso 11 ao verso 13, que diz assim: Quando 3 dos amigos de Jó souberam do seu sofrimento, saíram de suas casas. Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, e juntos foram consolar e confortar Jó. Quando o viram, mal puderam acreditar no que viam. Seu amigo estava irreconhecível. Eles choraram de tristeza, rasgaram a própria roupa e jogaram terra sobre a cabeça para demonstrar sua dor. Depois, sentaram-se com ele no chão. Ficaram 7 dias e 7 noites sentados ali, sem dizer uma palavra, pois viam que o sofrimento do amigo era demais. Essa visita poderia ter terminado ali, mas não foi assim. Aconteceu que depois desses 7 dias, Jó quebrou o seu silêncio. Ele amaldiçoou a si mesmo e ao dia do seu nascimento. É natural que alguém que esteja em profundo sofrimento diga palavras sem pensar. E os amigos deveriam ter tido sensibilidade para perceber isso e permanecerem calados. Mas a partir do capítulo 4, um dos amigos pede a palavra. Leia comigo Jó capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Então Elifaz de Temã respondeu: Você se importaria se eu dissesse algo? Em tais circunstâncias é difícil ficar calado. Você mesmo fez isso muitas vezes. Disse palavras que esclareceram e animaram os que estavam a ponto de desistir. Suas palavras deram firmeza aos que cambaleavam e nova esperança a quem estava à beira de um colapso. Mas agora que é com você, fica desanimado. Quando você é atingido, fica aflito. Sua vida devota não deveria dar confiança a você? Sua vida exemplar não deveria dar esperança a você? Irmãos, a partir daí, os 3 amigos começaram a lançar no rosto de Jó uma série de acusações, como se ele fosse o responsável por tudo o que tinha lhe acontecido. E na verdade nós sabemos que todo o sofrimento que ele experimentou foi permissão de Deus e não foi consequência dos seus pecados. Mas como Elifaz disse, em tais circunstâncias é difícil ficar calado. Porém, a melhor coisa que devemos fazer é refrear a nossa língua. Se não temos sabedoria suficiente para aconselhar, devemos apenas orar por aqueles que sofrem e chorar junto com eles. A presença dos amigos ali ao lado de Jó já era suficiente. Há momentos em que a única coisa a se fazer é chorar com os que choram. Os amigos combateram e repreenderam Jó, como se ele fosse um ímpio e um injusto que estivesse em pecado, como se ele estivesse em desobediência a Deus, e por causa disso recebendo como castigo o sofrimento. Os amigos apenas aumentaram o sofrimento de Jó, ao invés de levarem consolo a ele. Jó chega a suplicar a compaixão daqueles homens. No capítulo 19, versos 21 e 22, ele diz: Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca vão saciar-se da minha carne. Jó esperava uma palavra que lhe trouxesse esperança, conforto e alívio, e não acusações sem fundamento. Todos nós corremos o risco de nos tornarmos como os amigos de Jó, em algum momento da vida. O ímpeto que temos em repreender as pessoas não pode apagar em nós a misericórdia e a compaixão.
pelas quais um dia nós fomos aceitos e perdoados por Deus. Seja amigo daqueles que sofrem, estando eles em pecado ou não. Estenda a mão e, caso seja necessário, em outro momento, e se for o caso, mostre a ele a verdade das Escrituras, as consequências do pecado, mas priorize dar socorro aos necessitados. Às vezes, as próprias circunstâncias da vida já servem como martírio para aqueles que estão sofrendo, e na sua consciência eles já foram repreendidos. Não podemos dizer que as palavras daqueles 3 homens não estavam coerentes com as Escrituras. Elas enalteciam a Deus em muitos momentos. Eram as palavras corretas, porém usadas na hora errada. A Bíblia traz confronto para os que estão afastados de Deus, aos que precisam mudar de atitude, mas ela também traz conforto e esperança para os que estão sendo sufocados pelo sofrimento deste mundo. Que nesse momento de tanto luto e tanta dor, provocados pela crise e pela pandemia, nós possamos clamar ao Senhor e pedir que Ele nos dê sabedoria, discernimento e sensibilidade, para que a nossa voz seja usada como um instrumento de vida e de bênção, por onde quer que passemos. Eu quero orar por você. Senhor, te agradecemos pela riqueza da Tua palavra e por todo o conhecimento que podemos adquirir quando passamos a estudá-la. Que possamos aprender a ser verdadeiros amigos em todos os momentos, socorrendo os que estão necessitados ou resgatando aqueles que se afastaram do Teu rebanho. Que tenhamos a medida certa da oração, do consolo, da correção e da repreensão. Não queremos ser amigos que abandonam, mas sim que se aproximam nos momentos de dificuldade e com sabedoria escolhem as palavras certas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria saber o que você achou desse estudo e o que Deus ministrou ao seu coração com essa palavra. Você acha que algumas pessoas se aproveitam do momento de dor e de fragilidade das pessoas e consideram que aquele é o momento ideal para pregar para elas? Deixa aqui o seu comentário e o seu pedido de oração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.